Salvador Jesus Cristo. Você que está na internet nos acompanha, abra as suas Bíblias também. Peço aos irmãos que abram as Sagradas Escrituras no Evangelho de Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Evangelho de Marcos, capítulo 6. Permaneça com sua Bíblia aberta nesse capítulo. Você já percebeu como somos rápidos em apontar a corrupção ao nosso redor? Talvez você já tenha percebido principalmente isso na política, nas instituições, ou mesmo nas pessoas próximas a nós. Parece que todos parecemos especialistas em identificar o erro dos outros. Mas eu pergunto, já parou para pensar que a corrupção, ela pode estar mais perto do que a gente imagina, escondida dentro das nossas próprias atitudes, das nossas escolhas e principalmente do nosso coração? Porque a verdade é que as instituições e a política, ela fala muito sobre nós mesmos. Talvez você esteja pensando, mas eu não sou corrupto, eu não roubo, eu não mato, eu não engano ninguém. E é justamente aí que pode morar o perigo. A corrupção não está só em grandes ações visíveis. Muitas vezes ela começa com pequenas distorções nos nossos corações, nas mentiras que nós contamos para nós mesmos, nas verdades que escolhemos ignorar e até nas maneiras sutis de manipular situações ao nosso próprio benefício. Percebe como a corrupção pode começar com coisas pequenas e ganhar dimensões gigantescas? Quem de nós nunca preferiu distorcer uma verdade que está nos incomodando ou evitar conflitos para que nós pudéssemos permanecer em nosso conforto e nada fosse exigido de nós? Quem conhece o verdadeiro Rei Jesus sabe disso, sabe que somos corruptos e reconhece a própria fragilidade, a própria corrupção interior e encontra em Jesus a transformação profunda que nenhuma moralidade externa é capaz de produzir. Para os crentes em Cristo, encarar a própria corrupção não é motivo de desesperança, mas é motivo de, ao enxergarmos quem nós somos, de aumentar a grandiosidade e o valor do sangue de Cristo. E o primeiro passo para isso é entregar os nossos corações à pessoa do Senhor Jesus, para a verdadeira mudança, para a verdadeira liberdade, para a verdadeira vida plena. E você, como está a sua percepção acerca do seu próprio coração sobre o quão corrupto ele é? Será que você chegou a algum momento a deixar o verdadeiro rei corrigir as suas visões erradas e transformar suas atitudes? É isso que veremos hoje no Evangelho de Marcos. Veremos um reinado corrupto e espero que nós possamos não nos parecer com esse reinado. Acompanhe comigo Marcos capítulo 6, versículos 14 ao 29. Marcos capítulo 6, versículos 14 ao 29. Diz o seguinte o texto sagrado: Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório, e alguns diziam: João Batista ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Outros diziam: é Elias, e ainda outros:
é profeta como um dos profetas. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Filipe, porquanto Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-lo no cárcere. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher de teu irmão. E Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança, e quando ouvia, ficava perplexo, escutando de boa mente. E chegando um dia favorável, em que Herodes, no seu aniversário natalício, deram um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia, entrou a filha de Herodias, e dançando, agradou a Herodes e aos seus convivas. Então disse o rei à jovem: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E jurou-lhe: se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Saindo ela, perguntou à sua mãe: que pedirei? Esta respondeu: a cabeça de João Batista. No mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei, disse: quero que sem demora me deis num prato a cabeça de João Batista. Entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, não lhe a quis negar. E enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere, e trazendo a cabeça num prato, a entregou à jovem, esta por sua vez à sua mãe. Os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Meus irmãos, o Evangelho de Marcos, como temos visto, ele começa no seu início, capítulo 1, versículo 1, falando sobre qual assunto ele vai tratar. Então, cada capítulo que nós lemos de Marcos deve ter em vista esse assunto. E qual é o assunto do Evangelho de Marcos? É sobre o Evangelho. E o Evangelho, que são as boas notícias, né, traduzindo literalmente, as boas notícias a respeito de Jesus, o Cristo. O Cristo significa o Rei, o Filho de Deus, ou seja, aquele que é o verdadeiro Filho de Deus, o próprio Deus encarnado. E conforme nós vamos seguindo no Evangelho de Marcos, a gente vê que de fato Jesus é o Filho de Deus, ele é o Rei que chegou para reinar. Isso estava descrito nos profetas antigos, do Antigo Testamento. Vemos isso no capítulo 1. E conforme Jesus vai chegando com seu reinado e proclamando sobre o Evangelho de Deus: arrependam-se, o Evangelho chegou, o Rei chegou, o reinado chegou. Então, quem se arrepender será o meu discípulo. E assim Jesus, ele vai fazendo discípulos da Galileia e vai começando ali a reunir vários discípulos. Conforme ele reúne vários discípulos e vai pregando nas sinagogas da época, né, locais em que os judeus ensinavam a palavra de Deus, ele vai ao mesmo tempo ganhando fama, popularidade, mas ao mesmo tempo ganhando rejeição pelos principais das sinagogas, pelos fariseus, pelos mestres da lei naquela época. E com essa rejeição, Jesus ele vai começando a ser perseguido. E na medida que Jesus vai perseguindo, ele não deixa de cumprir a sua missão. Ele reúne 12 discípulos, 12 apóstolos, e ele faz o que nós vimos no domingo anterior? Ele os envia, ele os chama, ele os instrui, e essa instrução que Jesus dá, eles executam. 2 a 2 vão sendo enviados de forma simples, para não chamar atenção a este mundo e aos deslumbres que existem neste mundo, mas para chamar a atenção principalmente à mensagem e aos sinais que vêm autenticando como verdadeira aquela mensagem que é sobre Jesus Cristo, que é sobre o Evangelho de Deus. E acontece, conforme lemos nos versículos 14 a 29 do capítulo 6,
que chega a fama de Jesus a uma grande autoridade daquela época, dito como Marcos aqui como o rei Herodes, uma figura de alta autoridade. Então a fama de Jesus ela vai se espalhando até chegar ali. Mas nós vemos que essa fama ela chega de uma forma distorcida. As pessoas elas têm uma impressão que não revela quem Jesus Cristo realmente é. E na medida que nós vamos seguindo no texto, a gente vai vendo que esse texto ele vai nos mostrar que existe um reinado falso. E esse reinado falso, ele é devido aos corações que veem Jesus Cristo de uma forma distorcida. E os discípulos desse reinado falso, eles têm um rei também falso e corrupto. E esse rei falso e corrupto, em vez dele abraçar o verdadeiro reinado e o verdadeiro rei, ele persegue todos aqueles que são discípulos do verdadeiro rei. Diante disso, meus irmãos, nós vamos ver hoje as corrupções desse falso reinado. E à medida que nós vamos vendo, eu espero que nós nos examinemos e nós não estejamos enquadrados nesse falso reinado. Vamos ver a primeira corrupção desse falso reinado. Visões erradas sobre o verdadeiro rei. Versículos 14 e 15. Diz assim o versículo 14. Chegou isto aos ouvidos do rei Herodes, porque o nome de Jesus já se tornara notório. Então, como nós vimos nos versículos anteriores, o que é que chegou aos ouvidos do rei Herodes? Que Jesus enviou apóstolos, 2 a 2, de maneira simples, sem levar nada para a viagem, apenas suas roupas e um bastão e uma vara, e essas pessoas elas estavam focando principalmente no reinado e no rei que chegou. O rei chegou, o verdadeiro rei é Jesus Cristo. E acompanhado dessa mensagem, sinais, milagres e expulsão de demônios acompanhavam essas pessoas. Mas olha o que é que Marcos ele diz, que a fama de Jesus ela chegou num ponto tal, a gente viu que já chegou na vila de Nazaré, a gente viu que já chegou nos principais das sinagogas, na Idumeia e outras regiões, mas finalmente chegou em figuras de autoridade. Essa primeira figura que aparece de autoridade no Império Romano era o rei Herodes. E esse Herodes aqui é chamado na história de Herodes Antipas. Não é aquele Herodes que a gente vê logo no início do Evangelho de Mateus. Esse Herodes é citado só ali, que a família inteira dele é quase tem o mesmo nome, Herodes, né? Os irmãos têm esse nome, é uma genealogia complicada. Mas Mateus ele narra sobre Herodes o Grande, que era o pai desse Herodes Antipas. E a gente vê lá no Evangelho de Mateus que esse Herodes o Grande, ele faz o quê? Ele mata crianças, né? Bebês recém-nascidos. Então, uma família bem complicada, com um coração muito perverso. Esse era o rei Herodes. E outra coisa, me parece que Marcos, ele está colocando aqui algo que Herodes queria muito. Porque, na verdade, Herodes Antipas, ele não era rei. Mas como ele queria ser reconhecido como rei, porque o pai dele morreu, e, na verdade, foi dividido o reinado do rei Herodes. E você vai ver em outros evangelhos que vai ser chamado esse Herodes Antipas como tetrarca, que é o quê? Ele ficou responsável por 1/4 do território do seu pai. Então ele não era rei mesmo. O seu pai era rei, e me parece aqui que Marcos ele já está estabelecendo o tom de quem é essa pessoa. É uma pessoa que quer ser reconhecida como rei, mas ele nem é o rei mesmo naquela época. Então, para mim, já estabelece um certo tom de quão corrupto é o coração desse rei. E aí, veja, chega a notícia de Jesus, porque se tornou notório, ou seja, parece que a verdadeira pregação do Evangelho
os discípulos de Jesus, os apóstolos se entregando de verdade ao avanço do reino, ele tem, de certa forma, um reflexo. E esse reflexo é a notícia do nome de Jesus sendo espalhado. Mas perceba, meus irmãos, e aqui já fica uma reflexão para nós. Apesar de os apóstolos viverem o evangelho, porque a gente viu como eles eram caracterizados, eles não levaram nada, eles eram pessoas simples, sandálias simples, roupas simples, eles estavam ali vestidos, caracterizados para chamar atenção ao rei e não a eles. E ainda assim, eles levando a verdadeira mensagem e os seus caráteres, ou seja, seu caráter correspondendo a essa mensagem, ainda assim a mensagem chega distorcida para as pessoas, porque as pessoas têm um coração corrupto. E o que é que aconteceu? O que é que as pessoas ouviram? Né? Chegou aos ouvidos de Herodes, mas só que o que é que alguns diziam no reinado? Diziam assim, versículo 14 ainda. Alguns diziam, João, o batizador, ou Batista, ressuscitou dentre os mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Então veja, parece que naquela época eles já acreditavam em um tipo de ressurreição. E o problema das pessoas e de nós mesmos também, é que quando nós ouvimos a respeito de Jesus, o que sai daqui para ir, o seu coração e o meu coração pode distorcer, e o que nós lemos do Evangelho, ou seja, das Sagradas Escrituras, pode ser distorcida, na medida que vamos meditando e tentando encaixar Jesus às nossas formas, às nossas categorias, ao que nós entendemos de como é o mundo. Mas Jesus Cristo, ele não pode ser encaixado assim, mas foi o que essas pessoas nessa época fizeram. Elas estavam, devido à corrupção do seu coração, tendo visões equivocadas do rei Jesus. E alguns estavam dizendo, não, esse é João Batista, ele ressuscitou dentre os mortos. Ou seja, João Batista, ele foi morto e agora ele aparece como Jesus. E isso se caracteriza porque nele operam forças miraculosas, diziam. Me parece que como há uma semelhança, que eles conheciam bastante quem era João Batista, eles conheciam qual era a mensagem de João Batista, como nós vimos no capítulo 1, que é igual à mensagem de Jesus Cristo de fato. O que é que eles pensaram? Não, está falando a mesma mensagem, se comporta praticamente do mesmo jeito, só pode ser João Batista. E a gente sabe que, embora João Batista fosse um homem muito grandioso e fiel ao Evangelho, e morreu devido a isso, que nós iremos ver, mas ainda assim Jesus não pode ser comparado a ele, e na verdade, no capítulo 1 do Evangelho de Marcos, a gente já vê que o próprio João Batista, ele diz, olha, vem um mais poderoso do que eu. E Jesus Cristo é mais poderoso. Jesus Cristo, ele não é simplesmente um homem, ele não é simplesmente um profeta, ele não é igual a João Batista nem de perto. E eles estavam tendo essa distorção porque é o que eles conheciam. Versículo 15 diz, outros diziam, é Elias. Perceba, essa comparação, mais uma vez, é uma categoria, é uma forma que eles entendiam bem. Eles liam o Antigo Testamento e se você for para... agora eu não estou lembrado do profeta. Ou é Malaquias ou é Abacuque. É Malaquias, lembrei. Malaquias capítulo 4, versículo 5. Aí você vai ver que os judeus eles já esperavam que Elias ele fosse voltar, né? Eles acreditavam que Elias fosse voltar, porque diante do majestoso e glorioso dia do Senhor, o Messias ele ia voltar e ele ia voltar como Elias, né? Era isso que está dito lá em Malaquias.
E aí eles pegaram essa profecia e disseram, não, é Elias que está aqui, ou seja, um dos grandes profetas do Antigo Testamento. Mas embora Jesus seja um profeta, como a gente vê que ele assim se autodenomina lá na vila de Nazaré, ele não é um dos profetas, ele não é o profeta. Na verdade, ele é o próprio Deus encarnado, ele não pode ser colocado nessa forma que as pessoas queriam colocá-lo. E o versículo 15 ainda diz, ainda outros diziam, é profeta como um dos profetas antigos, ou seja, ele não é Elias o grande, mas ele é um dos que continuam essa linhagem profética. Me parece que as pessoas, devido à corrupção, ao pecado do seu coração, recebem o Evangelho, recebem a verdade do Evangelho com fidelidade, com correspondência de caráter nos discípulos, mas ainda assim, se o seu e o meu coração, eles não são trabalhados pela transformação da pessoa de Cristo, nós iremos distorcer a verdade do Evangelho, ou seja, a verdade de quem é o Rei verdadeiro. Nós iremos nos assemelhar com este mundo. Seria mais ou menos parecido quando um incêndio, ele destrói um prédio e várias pessoas são testemunhas daquele incêndio e um diz, não, foi a falha elétrica, não foi o erro humano, não, foi uma sabotagem, ou seja, várias pessoas interpretam de formas diferentes a mesma situação. Mas a questão é que Jesus, ele não está aberto à interpretação. Jesus Cristo, ele é o Rei verdadeiro, que traz o reinado verdadeiro. E fica a questão, será que nós temos distorcido quem é Jesus Cristo? A semelhança das pessoas deste reinado corrupto? Será que nós dissemos que temos servido a Deus, mas quando mudamos de ambiente, nós adulteramos, nós fornicamos, nós somos pessoas corruptas, nós somos pessoas que tentam ganhar um benefício sabotando outros? Será que nós nos assemelhamos a este mundo? Como Romanos já diz, que mudam a glória do Deus invisível, que mudam e que corrompem e que fazem imagem de si mesmos para adorar a si mesmos. Porque quando sabemos quem é Jesus verdadeiramente, que Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores, nós iremos temer mais a Ele do que a homens e iremos viver em prol dEle e não em prol deste mundo corrompido e não em prol das vantagens desse mundo, mas principalmente iremos dedicar nossas vidas ao avanço do Evangelho e a refletir a imagem e semelhança do verdadeiro Rei, que morreu e a si mesmo se humilhou e se sacrificou, e a principal forma que Ele adquiriu e que Ele deixa para nós, conforme Marcos vai nos mostrar, capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, é de servo, é de serviço. Será que a gente não tem valorizado isso? Sendo que o Rei Jesus, Ele veio não para ser servido, mas para servir em sua vida terrena. Se nós não estamos fazendo isso ou correspondendo a isso, nós temos nos parecido mais com este mundo. Temos distorcido a visão sobre o verdadeiro Rei, devido ao nosso coração corrupto, que talvez
não tenha sido transformado pelo verdadeiro rei, porque estamos parecendo com as corrupções do falso reinado. Nós estamos vendo as corrupções do falso reinado. A primeira corrupção que nós vimos foi visões erradas sobre o verdadeiro rei, versículos 14 e 15. E a segunda corrupção que veremos é que esse falso reinado, ele faz uma coisa, ele persegue os verdadeiros discípulos do rei. Vamos ver o versículo 16, a continuação. Parece então que esses boatos, essas distorções sobre Jesus, versículos 14 e 15, leva Herodes a lembrar de algo. E a gente vai ver no versículo 16 o que é. Herodes, porém, ouvindo isto, disse: é João, a quem eu mandei decapitar, que ressurgiu. Então parece que Herodes, ele pega aquele primeiro grupo, né? Ele acredita que João, ele ressuscitou dos mortos e ele ressurgiu agora, ele está operando novamente. Mas perceba, diferente do que a gente já viu no Evangelho de Marcos, João para Herodes, ele não é conhecido como João o Batizador, ou João o Batista. Parece que para Herodes ele é conhecido como João, o que eu mandei decapitar. E isso mostra algo para nós. Parece que o Evangelho, ou seja, a notícia a respeito de Jesus, de que o rei chegou, de que temos que se arrepender para fazermos parte desse reinado, parece que isso afeta a mente de Herodes, embora ele tenha uma visão distorcida de quem é Jesus. E automaticamente, quando ele lembra de João Batista, e do que João Batista falou, e do que os apóstolos estavam falando sobre o rei Jesus, ele lembra da culpa dele. Ele lembra, foi João a quem eu mandei decapitar. Parece que as pessoas que não creem em Jesus ou que têm uma versão distorcida de Jesus, carregam uma culpa dentro de si. Uma culpa de como tem agido em relação ao rei e ao reinado. Ele tem esse sentimento no seu coração. Mas vamos ver como se desenvolve esse sentimento em Herodes. Diz o versículo 17, então, vem essa lembrança a Herodes, e Marcos aproveita essa lembrança que surgiu de Herodes para descrever por que ele está lembrando da decapitação de João. E aí o versículo 17 começa, então, essa história, e diz assim: porque o mesmo Herodes, por causa de Herodias, a mulher de seu irmão Filipe, porque Herodes se casara com ela, mandara prender a João e atá-la no cárcere. Então parece que a culpa, esse sentimento de culpa de Herodes, ele começou antes da decapitação de João. Parece que no momento que ele se casou com uma mulher chamada Herodias, que inclusive era uma das filhas do seu pai. Então, no momento em que ele se casou com essa mulher, que essa mulher também já foi casada com outro irmão dele, chamado de Herodes Filipe, que era responsável por outro quarto, né, do território do rei Herodes. Então, parece que Herodes, e ele já era casado antes, viu, Herodes? E a mulher também, Herodias, também já era casada. Então, ambos se divorciaram. E Herodes era o rei, né, entre aspas, o rei ali dos judeus, que ficava responsável pela Galileia e Pérea. E ele se divorciou, inclusive, de uma mulher que era filha do rei Aretas IV. E esse rei, ele ficou muito estressado quando a sua filha foi rejeitada pelo rei Herodes, inclusive depois fazendo uma guerra contra esse rei Herodes, o Herodes Antipas, e muitos na história dizem que Herodes, isso aí incrédulos, dizendo que Herodes, ele foi, ele perdeu a guerra contra o rei Aretas devido justamente ao divórcio
que ele teve com a mulher dele anterior e o novo casamento que ele teve. Essa foi a recompensa dele. Mas veja, é uma situação extremamente complicada, uma família extremamente corrupta, a começar do pai. Depois a gente vê irmão casando com irmã, depois a gente vê irmão se separando da irmã, e aí uma bagunça total. Então, tudo começou com esse casamento, parece. Não começou com a decapitação de João, mas parece que a corrupção, o ápice, digamos assim, da corrupção no coração de Herodes começa porque ele se casou. E isso vai se desenvolver até a decapitação de João Batista. E aí, o que é que aconteceu devido a ele ter casado com Herodias? Mandou prender a João e atá-lo no cárcere. Então, tudo começou devido ao seu casamento, esse casamento corrupto, totalmente antibíblico e totalmente contrário aos planos de Deus, foi que fez com que Herodes tomasse a atitude de prender João, que era o arauto do rei, que era aquele que começou a anunciar a chegada do rei, do seu reinado, e a pedir que as pessoas se arrependessem dos seus pecados. Agora, por que João foi preso? Vai falar no versículo 18. Pois João lhe dizia: não te é lícito possuir a mulher ou esposa de teu irmão. Então parece que João, ele não conseguia ficar calado diante da maior autoridade da Galileia, ter se divorciado e casado com a sua irmã, e não só isso, mas os dois terem se divorciados e ambos casados. E quando a gente vai para Levítico, a gente vê que um homem, ele não pode casar com uma mulher, e principalmente se essa mulher for do seu irmão. Você só poderia casar, e aí você vê em Deuteronômio, de acordo com a lei de Deus, você só poderia casar com a mulher do seu irmão se o seu irmão morresse, e o seu irmão falecido, ele não tivesse descendentes. Então você ia casar com a mulher do seu irmão para que a descendência do seu irmão, ela fosse permanecida, porque a linhagem era muito importante para o judeu. Então João, ele chega e vai falando isso, porque perceba, João era uma figura que estava acusando o pecado das pessoas, porque dizia: arrependam-se, batizem-se, se arrependam dos seus pecados. Então João era uma figura que denunciava o pecado, porque a gente vai se arrepender do quê? Do que é que a gente tem para se arrepender? Poderia ser uma pergunta nossa. E aí João dizia: seus pecados são esses. Então parece que João, ele falava isso a respeito de Herodes. E conforme João, ele foi espalhando essa notícia que era verdadeira, Herodes, ele estava contrário à lei dos judeus, e mesmo assim ele era visto como o rei dos judeus, como o tetrarca dos judeus, né, pelo Império Romano. E o que é que aconteceu? Herodes, ele não se doeu com essas palavras, mas conforme a gente vai vendo, versículo 19, outra pessoa sentiu a dor e sentiu a ofensa do pecado, porque quando a gente denuncia o pecado, não é confortável ouvir, principalmente se você ainda não tem um coração transformado, se torna mais ofensivo eu aqui de púlpito falar: você é um pecador miserável. Mas para aqueles que creem no Senhor Jesus Cristo, isso aí já é normal. É isso que a Bíblia diz. É isso que Paulo fala: ó miserável homem que sou. Então, nós já nos vemos assim. Agora, para quem ainda distorce a imagem de Jesus e ainda está nesse falso reinado e com o coração 100% corrompido, é muito ofensivo falar do Evangelho e que você tem que se comportar nesses moldes à imagem de Cristo. Só que, à medida que a gente fala isso,
para uma pessoa que ainda distorce a imagem de Cristo, ela vai se sentir ofendida e talvez vai agir ou reagir em relação a essa ofensa, e talvez nós sofreremos diante dessa ofensa que proferimos a essa pessoa. E foi o que aconteceu com João. Veja o versículo 19, o que diz: e Herodias o odiava, querendo matá-lo, e não podia. Veja o tamanho do ódio, porque é isso que o Evangelho faz, meus irmãos. O Evangelho, ele é boa notícia, mas a boa notícia, ela não é completa se a gente falar, mas boa notícia do quê? Eu estou precisando, por que isso é bom para mim? Porque existe também uma má notícia, junto com essa boa notícia, e a má notícia é que nós somos corruptos, nós somos pessoas miseráveis, entregues a Satanás, e se o Rei dos Reis não intervir em nós, nós iremos sucumbir com o curso desse mundo e irmos ao inferno. Agora, na medida que eu falo isso para uma pessoa que não foi iluminada ao Evangelho, a reação dela pode ser, não é que vai ser, mas pode ser de uma ofensa tremenda, e essa ofensa tremenda criar um ódio em seu coração em relação a nós que estamos falando a verdade do Evangelho, que foi o que aconteceu com João Batista. João Batista era uma testemunha fiel, como vimos em Marcos capítulo 1. Então João Batista era o arauto do rei que foi preso, e agora nós vimos por que ele foi preso, por causa de Herodias. Herodias o odiava, e devido à sua influência com relação ao seu marido, o seu marido temia mais a sua esposa do que um profeta verdadeiro de Deus, do que a verdade do Evangelho. E ele falou, não, eu vou prender, porque senão o pior pode acontecer. E na mente de Herodes, prender João era estar preservando a sua vida e guardando para que Herodias não tivesse a oportunidade de matá-lo. Mas ambos, devido às suas visões distorcidas, da corrupção dos seus corações, ambos estavam errados e equivocados. Mas vamos ver como se desenvolve ainda mais essa corrupção dos seus corações. Diz versículo 20, porque Herodes temia a João. Então veja, parece paradoxal, como é que ele temia a João, sendo que ele prendeu a João, né? Porque Herodes temia a João, sabendo que era homem justo e santo, e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Então perceba, parece que existem pessoas que têm visões distorcidas do Evangelho e gostam de vir à igreja, e gostam de estar na igreja, e gostam de ouvir a verdade da palavra de Deus, mas eles gostam na medida que isso não afete a vida deles. Então Herodes, ele ouvia e ele se maravilhava, ele ficava encantado por João, ele ser uma pessoa justa, por João ser uma pessoa santa, por João refletir a verdade do Evangelho de Cristo e o reinado de Cristo. Inclusive, ele não gostava só de João e do quão enriquecedor era estar com João, mas ele gostava de ouvir o que João falava, e João falava o que falava aqui. Olha, você está pecando, você está casado com a sua mulher, você tem que se arrepender dos seus pecados e voltar a sua vida para Deus. E Herodes, que maravilha, escutar isso, muito bom. E continuava com a sua vida perversa, nada mudava nele, mesmo ele gostando, e mesmo ele temendo, meus irmãos, mesmo ele tendo um certo respeito por quem João era, ainda assim isso aí não impediu de o prender e de satisfazer os desejos errados da sua mulher. E vamos vendo o que é que aconteceu ainda. Versículo 21. E chegando um dia
favorável em que Herodes, no seu aniversário natalício, dera um banquete aos seus dignatários, aos oficiais militares e aos principais da Galileia. Então parece que Herodes ele reuniu ou na Galileia ou na Pérea, a gente não sabe, porque a Pérea provavelmente foi onde João ficou preso. E aí alguns dizem que foi ali que ele fez esse grande banquete. Enfim, ele fez um grande banquete, e esse grande banquete, com uma pessoa que tinha muitos recursos, ele chamou várias pessoas da sociedade, pessoas importantes, militares, governadores e nobres daquela região, né? Como se a pessoa fosse chamar os deputados, vereadores e tal, no nosso caso aqui. Então, essa grande figura pública chama essas pessoas para o seu aniversário. E parece que o texto, o narrador, ele já está dizendo que isso foi um dia favorável, mas um dia favorável para quem? Vamos ver no restante do texto. Versículo 22. Entrou a filha de Herodias e dançando agradou a Herodes e aos seus convivas, ou seja, aqueles que estavam reclinados à mesa, junto com Herodes. Então disse o rei à jovem, que estava em idade para se casar. Essa palavra jovem era isso, significava isso. Pede-me o que quiseres e eu tu darei. E jurou-lhe, se pedires mesmo que seja a metade do meu reino, eu te darei. Então parece que uma mulher de 12 anos de idade, que era essa provavelmente a idade dela, 12 a 14 anos, ela faz uma dança erótica ali, onde os homens eles ficavam numa parte do banquete e as mulheres ficavam separadas, e existiu esse momento de apresentação aí da filha de Herodias, e aí ela chega e parece que essa sensualidade, essa eroticidade, enfim, essa devassidão aí que ela se apresenta ao rei Herodes, faz os convidados ficarem felizes, e ele também, ao ponto de ele, no impulso dos seus desejos e paixões, ele jura algo diante daquelas figuras públicas ali, extremamente importantes. E ele diz, olha, me pede o que você quiser. E a gente vê, versículo 24, saindo ela, perguntou à sua mãe, que pedirei? Ou seja, não foi algo preparado. Ela não chegou, eu vou dançar. Herodes, ele vai, entendeu, ficar assim louco, foi tudo planejado. E a partir daquele momento, eu vou pedir a cabeça de João Batista. Ou seja, não foi planejado. Mas foi um momento que ela viu que poderia satisfazer os desejos da sua mãe. Foi algo assim totalmente inusitado, não foi planejado por ela e nem por sua mãe. Então ela sai e pergunta, mãe, o que é que eu peço? Porque parece que o momento ele é tão frenético, ele é tão assim, cheio de paixão e impulsividade, que ela já vai para a mãe, ela vai para onde a mãe está e depois ela volta para a festa. E aí o que a mãe diz? Esta respondeu, a cabeça de João Batista. Versículo 25 diz, no mesmo instante, voltando apressadamente para junto do rei. Então veja, a cena é essa, é tudo muito rápido, é improvisado, e parece que nesses momentos aí de oportunidades que o mundo tem, por mais que você tenha algum amigo que tema ou te valorize, digamos assim, religiosamente, por exemplo, no meu trabalho tem muita pessoa que me via como seminarista, já como pastor, como uma figura religiosa, embora não seja crente, e respeite, mas pode ser que em algum momento essas pessoas se voltem contra nós, pela nossa fidelidade ao Evangelho de Deus, porque nós não vamos temer a eles, mas nós tememos a Deus, e foi isso que aconteceu com João Batista. Então, no mesmo instante, ela volta, e aí versículo 25 prossegue, diz, disse a filha de Herodias, ou seja, ela volta para o banquete e diz, ao redor de todo mundo, quero que sem demora, me deis num prato a cabeça de João Batista. Ela até enfeita, né? Ela fala, olha, me dá num prato
a cabeça para dar um certo embelezamento à ação. Versículo 26 diz: entristeceu-se profundamente o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam reclinados com ele à mesa, não lhe quis negar. Então parece que este reinado corrupto e este rei corrupto, eles servem aos homens, eles temem aos homens, aos desejos das pessoas. Ele preferiu a sua reputação do que a reputação de Deus ou reflexo da imagem de Deus. Nós devemos ter cuidado para não se parecer com essas pessoas. Será que nós estamos preferindo a nossa reputação diante dos homens ou a reputação de Cristo diante dos homens, mesmo que isso exija humilhação na nossa reputação pessoal? Parece que Herodes se importava mais com ele mesmo e com o que as pessoas pensavam dele, do que com o próprio Deus e de temer o profeta de Deus, João Batista. Então, versículo 27 diz: e enviando logo o executor, mandou que lhe trouxessem a cabeça de João. Ele foi e o decapitou no cárcere. E perceba outra coisa acerca desse reinado, versículo 27, acho que essa palavra aqui, enviando, é a mesma para apóstolo. Então parece que enquanto Jesus, ele envia os apóstolos dele para que o reino, ele se espalhe e ele viva, este reinado corrompido, ele vai enviar os seus apóstolos, digamos assim, para destruir o verdadeiro reino e o verdadeiro rei. Foi isso que ele fez. Ele enviou o seu carcereiro, né? Ele enviou, enfim, aquele que decapitou no cárcere e trouxe num prato a cabeça de João Batista. Versículo 28, entregou a jovem, que estava na idade para casar, e esta, por sua vez, entregou a mãe. Parece, então, que esse reinado corrupto, ele persegue os verdadeiros discípulos do rei. Eles destroem em vez de avançar o reinado, embora eles possam até ter um certo sentimento de vislumbre, eles possam gostar da palavra, ainda assim, esse aparente gosto da palavra, esse aparente gosto em relação ao evangelho, esse aparente gosto de estar na igreja, ele se revela no momento em que vai exigir algo dele, da sua reputação, da sua humilhação. E quando isso for exigido, ele vai revelar a verdadeira face, que ele está querendo, na verdade, destruir o reinado de Deus e os seus discípulos. Versículo 29 diz: os discípulos de João, logo que souberam disto, vieram, levaram-lhe o corpo e o depositaram no túmulo. Ou seja, os verdadeiros discípulos do rei Jesus, eles fizeram algo que acontecerá com o nosso rei, que na verdade já aconteceu. O nosso rei, assim como João Batista, ele foi crucificado por estes reis. Inclusive o rei que autorizou a crucificação de Jesus foi esse mesmo rei que decapitou João Batista. E outra figura de autoridade, que é Pôncio Pilatos, ele vai mostrar que ele teme mais a homens do que ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E meus irmãos, diante de tudo isso, a gente deve pensar: será que nós estamos nos parecendo com os verdadeiros discípulos do rei e com o próprio rei, ou nós estamos nos parecendo com este reinado corrupto e com o seu rei corrupto, com esse falso reinado que nós vivemos
nessa sociedade entregue ao pecado. Porque se nós estamos vivendo neste falso reinado, nós iremos nos importar mais com a nossa reputação, nós iremos nos importar mais nos que os homens pensam de nós, nós iremos abafar os pecados que acontecem em nossas casas, em nossos relacionamentos, nós iremos passar uma imagem de quem nós não somos na igreja, e nós iremos revelar nossa verdadeira cara em nossa casa, nós iremos agir como hipócritas, pessoas que usam uma máscara e se travestem de discípulos do Rei Jesus e se vestem como discípulos do Rei Jesus, mas na verdade são discípulos deste reinado, porque este reinado, ele vai te levar a cantos grandiosos, provavelmente, se você se entregar à corrupção, se você se entregar à mentira, se você for usar o raciocínio lógico e dizer, não, e como isso aqui é para meu benefício e envolve mentira, aí você, não, eu vou mentir agora, mas eu vou pedir perdão para Deus depois. É assim que as pessoas que não entregaram seu coração para Jesus vivem. Como se a graça ou o sacrifício de Cristo foi barato, é tranquilo. Eu vou pecar agora e amanhã Deus ele vai me perdoar. E meus irmãos, infelizmente, eu já tive amizades que eram assim, e a gente tentava pregar o verdadeiro evangelho, e era uma ofensa, logicamente, ao verdadeiro evangelho, e essa pessoa, que foi uma grande figura pública aí no meio da igreja brasileira, aí na IPB, essa pessoa falava assim, olha, Claudino, Deus é gracioso, não interessa o que eu faço. E aí ela se entregava ao pecado, traía seu marido, entendeu? Fazia coisas absurdas. E essa pessoa, ela continuava na igreja. E as pessoas não sabiam quem essa pessoa era de verdade, porque não sabiam dessa outra vida que ela tinha fora da igreja. E isso estava mostrando, na verdade, quem ela era, que não era uma pessoa transformada. Mas se você perguntasse a ela, ela dizia, não, eu fui salva pelo Senhor Jesus. Eu entreguei a minha vida a Jesus Cristo, igual como um crente falaria. Ela fala essas coisas. Mas a sua vida não corresponde ao reinado de Cristo e ao sacrifício de Cristo. Porque quando exigia a privação dos seus desejos, aí Jesus Cristo não era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tanto que eu falava assim, olha minha irmã, veja na história da igreja os grandes testemunhos, que infelizmente a gente não chega perto dessas pessoas que foram perseguidas no primeiro século. E meus irmãos, para você adorar o imperador naquela época, foi nesse grande auge da perseguição, ali na década de 60 do primeiro século 90, você só devia acender um incenso e colocar debaixo da estátua do imperador. Pronto, você adorou o imperador. E muitos optaram por não fazer isso e morrer para não fazer isso. Mas só que às vezes Deus exige muito menos sacrifício de nós e parece que a gente mostra o nosso coração, assim como essa pessoa que eu estou dando esse exemplo, que nós não servimos de verdade ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, porque a gente teme mais aos homens, tememos mais ao conforto que pode ser tirado de nós, do que os sacrifícios e renúncias que existem para servir de verdade o Evangelho e talvez ser perseguido por esse mundo. A perseguição pode chegar a nós também, e nós devemos nos mostrar verdadeiros discípulos do Rei
dispostos a pagar o alto preço da fidelidade, assim como João Batista, e não se parecer com Herodes, querendo proteger a nossa reputação. Meus queridos irmãos, que hoje nos acompanham, nós começamos a nossa reflexão com uma palavra muito forte e marcante: corrupção. E talvez você tenha chegado aqui achando que a corrupção fosse um problema distante, algo que apenas os políticos e os poderosos enfrentam nas suas vidas. Mas eu espero que ao caminhar conosco por essa passagem bíblica, talvez você tenha percebido que a corrupção, ela não está tão distante, ela não está apenas nos outros, mas está dentro de nós mesmos, nas pequenas escolhas que fazemos, nos pensamentos distorcidos que temos, e nas vezes que recusamos a aceitar a verdade incômoda de renúncia e sacrifício que este rei e este reinado verdadeiro nos apresenta. Reconhecer a corrupção do nosso próprio coração não é uma derrota, mas é, pelo contrário, um primeiro passo para que nós possamos ir em direção à verdadeira cura. Cristo veio justamente para nos libertar da prisão da corrupção interior e nos renovar, nos dando vida e vida eterna. Para você que ainda não entregou a vida a Jesus, eu pergunto com sinceridade, com carinho, não seria hoje o dia para reconhecer que o coração humano, incluindo o seu próprio coração e o meu próprio coração, ele é mais corrupto do que gostaríamos de admitir? Não seria hoje o dia para abrir espaço para o verdadeiro rei corrigir as distorções do seu coração e te trazer paz verdadeira? E para nós que já estamos em Cristo, eu espero que esse seja um momento de muita reflexão, de autoexame, para que nós possamos renovar o nosso compromisso com Cristo, verdadeiro Rei, e viver com coragem diante da corrupção, e viver com santidade, e viver com pureza, sabendo que nós devemos fidelidade ao verdadeiro Rei e ao verdadeiro reinado, e a recompensa não é aqui, a recompensa é eterna, e vai vir do próprio Rei para nós. Eu peço aos irmãos que fechem seus olhos, vamos orar ao nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, nós estamos aqui diante de Ti para Te agradecer pelo Filho de Deus, pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agradecer ao Senhor Jesus Cristo, que vem em forma humana, Ele sendo o próprio Deus. Ele morreu pelos nossos pecados, e assim como João Batista foi perseguido e decapitado por este falso reinado, por este reino entregue à própria corrupção, assim o nosso Senhor e Salvador também morreu, entregue a este reinado, e morreu voluntariamente para pagar o preço necessário pela nossa libertação. Nós queremos Te agradecer profundamente ao Rei Jesus, por nos tirar da corrupção do mundo, por nos tirar da corrupção do nosso próprio coração, por restaurar as nossas vidas e por nos abençoar com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Deus, nos dá força para que possamos mostrar a vitrine do Teu Evangelho, assim como os Teus verdadeiros apóstolos pregaram o Teu Evangelho e com simplicidade mostraram o valor da cruz, que nós possamos refletir também, Deus, esse valor da cruz, valorizar o sangue de Jesus, e não temer a homens, não ser fiéis a homens, mas ser fiéis ao Teu Evangelho, ser fiéis a Ti e ao nosso relacionamento que temos contigo, com o Rei que nos libertou. Deus, nos ajuda nos momentos em que for afetada a nossa reputação,
em que for exigida a nossa fidelidade diante dos homens, que nós tenhamos forças para demonstrar a pureza e a santidade que é o teu nome, que nós possamos ser reflexos da pessoa de Cristo, do reinado de Cristo, e não deste reinado corrupto e falso, que nós possamos refletir o teu evangelho. É isso que eu te peço, meu Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém.